Olá, hoje nós vamos tratar de questões ligadas à herança. Por exemplo, você sabia que os bens que um pai doa para um filho podem ser considerados como adiantamento de herança? E ali, eventualmente, quando ele vier a faltar e se for ali realizar o inventário, ou seja, a abertura dessa sucessão oficial, nós teremos ali que descontar esses bens para que os outros irmãos, por exemplo, tenham condições igualitárias de receber? Eu sou o professor Ricardo Cabezon e você está no canal NeoJus. Pois bem, vamos então tratar dessa questão que é tão polêmica e gera tanta confusão, né? Muitas vezes o pai ou a mãe nem faleceu e os irmãos já estão ali brigando pela herança. E o que eles não imaginam é que, eventualmente, presentes que receberam durante a vida podem ser considerados como adiantamento de herança. Então, nós temos na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 30, o direito à herança. E a salvaguarda desse direito de herança, ela é regulada na Lei 10.406 de 2002, também conhecida como Código Civil. O Código Civil, ao tratar de doação, diz que, artigo 544, a doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa em adiantamento do que lhes cabe por herança. Essa disposição, ela existe em virtude de um princípio da igualdade entre os quinhões hereditários, como diz o nosso querido professor Zeno Veloso, ao qual eu já rendo aqui as minhas homenagens. Esse dispositivo também está expresso no Código Civil, que diz o seguinte, artigo 1834, os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Mas não é só. Se você também observar o que diz o artigo 2002, vejamos o que ele diz para nós. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Sonegação? O que é isso? O que diz esse artigo 2002? Que nós temos que pegar esses bens que nós recebemos em vida. Então vamos imaginar que a família tem 3 filhos. A filha, quando se casou, ganhou um apartamento. O filho, quando fez 18 anos, ganhou um carro último modelo, 0 quilômetros. E o outro filho não ganhou nada. Por quê? Porque o pai faleceu ali antes dele completar 18 anos, ou então porque o pai não quis lhe dar nada, ou no momento em que ele fez 18 anos, ele não tinha posse, enfim, ou porque preferia realmente os outros filhos. Essa situação para aquele filho, para aquele irmão que nada recebeu, diferentemente dos outros seus irmãos, gera, na hora do falecimento do seu pai, na hora de se partilhar ali os seus bens, uma equiparação da legítima. O que é isso, legítima? Legítima vem de leges, de lei, aquilo que a lei lhe garante. Então, na hora que o seu pai falece, nós vamos observar esses bens que foram doados, né? Vamos ver o quanto que se pagou na época, fazer uma projeção desse valor, para verificar se é o caso, inclusive, dos irmãos ter que devolver dinheiro. Porque pode ser que esse bem, que essa doação, tenha extrapolado ali a parte que caberia ao pai doar. Como é que é, Cabezon? O pai pode extrapolar a parte que vai doar para alguém, para um filho, por exemplo? Sim, vejamos o que diz aqui o Código Civil. Artigo 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. O que diz para nós, então, esse dispositivo? Que nós vamos ter que reduzir, ou seja, nós vamos ter que igualar o patrimônio da pessoa que faleceu. Se nós tivermos, por exemplo, um herdeiro que ganhou, quando o pai estava em vida, um apartamento de 600 mil reais. Um outro filho que ganhou um carro que valia 80 mil reais e o outro herdeiro que nada ganhou. Vamos imaginar que esse pai, ao falecer,
deixou um patrimônio aproximado de R$400 mil, tá? Esse R$400 mil seria dividido em 3 partes, porque só tinha esses 3 filhos vivos. Só que nós vamos verificar que um já tinha um patrimônio, que era o apartamento que ele herdou, o outro já tinha sido agraciado com o carro e o outro com nada. Então, neste momento, nós vamos ter que pegar esse apartamento, este carro, somar o valor, dividir por 3 e aí também somar aquele outro valor da herança para nós chegarmos num valor em comum que seria a média daquilo que iria se repartir. Eu não preciso nem dizer que isso gera muita confusão. Mas como sair dessa confusão? Existe uma forma de sair dessa confusão para que você não coloque seus filhos em rota de colisão, uma situação totalmente desagradável como essa? Sim, existe. Está lá nos termos do artigo 2005 do Código Civil. Vamos ver. Artigo 2005. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar que saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação. Isso quer dizer o seguinte: se o pai ou a mãe quer presentear o filho e não quer que eventualmente aquele presente seja considerado como adiantamento de herança, ele tem que ter ali uma parte disponível do seu patrimônio para poder fazer isso. Que parte disponível, Cabezon? Parte disponível é aquele patrimônio que não está ali configurado como o que se compromete com os herdeiros. Em qual parte? 50%. A lei diz que o herdeiro tem direito a 50% do patrimônio do falecido. Então, em vida, se eu estiver ali presenteando algum herdeiro necessário, né, um filho, por exemplo, em detrimento do outro, e eu tenho que observar exatamente se aquele meu presente excede a 50% do meu patrimônio na época dessa liberalidade, ou seja, na época da doação. Se isso acontecer, eu não vou poder declarar pelo artigo 2005 que todo aquele patrimônio era disponível. E aí, quando eventualmente vier a falecer, um meu filho poderá falar para o outro que um recebeu a mais que o outro e requerer uma igualação, né? uma similitude, ou seja, um nivelamento. Por essa razão, né, é que sempre que nós vamos fazer esse tipo de doação, o ideal é consultar um advogado. O ideal é consultar e verificar se nós não teremos problemas futuros. E caso venhamos a deixar algum testamento, já teremos que, em virtude da doação pelo 2005, constar essa cláusula de adiantamento de doação. Bem, eu espero que essas informações tenham sido úteis a você e peço para que você sempre acompanhe as novidades do nosso canal NeoJus. Aqui, as atualidades do direito, as curiosidades, as dicas sempre estarão sendo ventiladas, sempre estarão sendo expostas. Um grande abraço e até a próxima.